Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, né? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez reunidos. Olhando os rostinhos, me parece que temos uma pessoa vindo pela primeira vez. Mais alguém? Sim. Eu sempre pergunto se tem alguém vindo pela primeira vez, porque assim a gente explica um pouquinho como é que a nossa reunião do Evangelho acontece, né? Então, antes de mais nada, me apresento. Meu nome é Mércia, sou uma das fundadoras da casa. Hoje serei a palestrante do nosso Evangelho. Na próxima semana, quinta-feira, dia 19, deverá ser o nosso último Evangelho deste ano. Tá? Então, teremos ainda quinta-feira que vem, que nossas atividades vão se encerrar no sábado, dia 21. E depois, reabriremos para o Evangelho na quinta-feira, dia 9 de janeiro. Tá? 9 de janeiro, Evangelho. E a partir da segunda-feira, 13 de janeiro, reabrimos o nosso agendamento para o atendimento de apometria, tá? Segundas-feiras, dia 13 de janeiro, 10 horas da manhã, pelo celular, para fazer o agendamento. Bem, então, todas as quintas-feiras, nos reunimos para fazermos esse aprendizado do Evangelho de Jesus, fazemos além do aprendizado, claro, nossa reflexão, e assim, quem sabe, conseguirmos colocar na nossa vida, na nossa prática, na nossa encarnação, né? E daí, talvez consigamos também sair desta um pouquinho melhores do que quando nela chegamos, né? Sair dessa encarnação, tendo dado um passinho adiante. Será muito bom, com certeza, não é mesmo? Então, e aí, então, todas as quintas-feiras, nós, após o Evangelho, temos o nosso passe, sabemos que durante aqui esse aprendizado dos ensinamentos de Jesus, a equipe espiritual está nos atendendo, a assistência já começa desde o momento que passamos ali pelo portal, né? Toda a equipe socorrista já faz o primeiro atendimento logo que passamos no portal. E durante aqui todo o Evangelho, nós estamos sendo atendidos. O passe vai completar essa nossa assistência. Então, é muito importante, se nós conseguirmos, de fato, estarmos com os nossos pensamentos no aprendizado, na mensagem que o Evangelho nos traz, né? E assim é que esse nosso tratamento pelo hospital também pode ser, vamos dizer assim, complementado durante a semana, se nós trouxermos a nossa garrafinha de água, que lá na sala de passe, essa água é fluidificada pelo hospital espiritual, e daí, durante a semana, a gente vai tomando um pouquinho dessa água fluidificada, junto das nossas preces, com as nossas orações, para darmos essa continuidade no nosso tratamento. Quando chegar quinta-feira que vem, traz a garrafinha de água novamente para fluidificar. É assim que vamos fazendo nossa assistência, nosso acompanhamento espiritual, né? Na próxima quinta-feira, para encerramento das atividades do Evangelho, nós vamos contar com a presença de 2 palestrantes da casa e a nossa palestra será musical. Quem é frequentador já sabe, conhece o Ariel. Ariel, inclusive, esteve nos brindando, né? Um presente, foi um brinde que ele nos deu no nosso evento de 3 semanas atrás.
O grupo musical dele estava no evento e o grupo musical do Ariel estará na semana que vem. Mas junto com o Ariel estará a Monize, também nossa palestrante, também trabalhadora da casa, e os dois estão preparando um evangelho bem especial para encerramento das nossas atividades. Estão fazendo essa coisa conjunta, né? Esse preparo. Então, todos convidados, se quiserem trazer, inclusive, amigos, familiares, enfim, o evangelho é aberto ao público, então todos são muito bem-vindos. Tá bom? Vamos, então, nos preparar para fazer a nossa prece e, em seguida, vamos ao nosso evangelho. Só lembrando, os celulares devem estar desligados, por favor, tá? Não vamos ficar prestando atenção que o celular vibre, fique no silencioso, nada disso. A nossa conexão, a partir do momento que aqui adentramos, tem que ser exclusivamente com o hospital espiritual. Daí porque a gente tem que se desconectar do celular e se conectar com a equipe do Hospital Amor e Caridade. E o convite, a partir de agora, é por alguns momentos fecharmos os olhos para não mais ficarmos atentos ao que está acontecendo fora de nós, o que está acontecendo ao redor. E sim, a partir de agora, fazer um olhar para dentro de nós. Olhar para o seu interior e perceber os pensamentos que lhe vão em mente, perceber o seu corpo físico. E assim nós vamos fazendo como que uma leitura de nós mesmos. E a partir dessa leitura, prestar atenção na respiração, para irmos respirando mais calmamente, mais profundamente. E assim harmonizando a mente e o corpo. Respira, calma e profundamente, relaxando calmamente o corpo. Quanto mais harmonizados estivermos em mente e em físico, melhor sintonizados ficaremos com toda a equipe do Hospital Espiritual. E é nessa sintonia que nós vamos todos juntos, nós do plano físico, os benfeitores espirituais, elevar ao nosso Pai, nosso Criador, e ao nosso Mestre Jesus, a nossa prece. A nossa prece pode ser bem singela. O que importa é que seja muito sincera, lá do fundo do nosso coração. Então vamos fazendo a nossa prece íntima. E nós vamos fazer agora um poema que foi psicografado pelo Chico Xavier, que é de autoria do espírito de Monsenhor Horta, que nos fala do Pai Nosso. Muitos daqui com certeza já conhecem. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos,
Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem distante do bem. Livra nossa alma com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Seja que a nossa igreja seja o altar de caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Assim seja. Assim como nós fazemos o evangelho lá na nossa casa, quer dizer, muitos fazem dessa forma. Dizemos assim, vamos abrir o evangelho ao acaso, mas sabemos que não é ao acaso, né? A página que abrimos é sempre aquela que estamos precisando, como dizemos, para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, né? Eu digo, alguns fazem diferente, lá em casa, no Evangelho no Lar. Alguns, ao invés de abrir assim, como dizemos, ao acaso, preferem fazer capítulo por capítulo, né? Então, desde que começam o Evangelho no Lar, começam pelo capítulo 1, uma semana faz a primeira página do capítulo 1, na outra semana a página seguinte, e assim vai, que faz na sequência capítulo por capítulo. Tudo é válido. O importante é, de fato, fazer, né? Como sabemos, o Evangelho no Lar é muito importante para a harmonia do nosso ambiente, para a harmonia daqueles que lá residem, né? Então, devemos ter a disciplina de escolher o dia, o horário, e toda semana, naquele dia que escolhemos, no horário que escolhemos, fazer nosso Evangelho no Lar, né? Que dure 20 minutos, às vezes nem todos da casa podem participar, ou mesmo nem todos da casa querem participar, mas não tem importância. Nós fazendo é a mesma coisa, o que importa é fazermos. Então, né, dessa forma, a equipe espiritual que assiste a nosso lar, lá na nossa casa, a partir do momento em que a gente faz esse combinado, posso garantir para vocês, toda semana, no dia que nós combinamos e no horário que nós marcamos, a equipe espiritual estará lá. Né? Vai fazer toda a parte dela, vai fazer a limpeza energética do nosso lar, vai fazer os encaminhamentos necessários daqueles que estão lá nos acompanhando e que talvez
talvez não, com certeza, estão precisando de socorro, né? Então, o Evangelho não é só para nós encarnados, lá na nossa casa, né? É também para todos os nossos irmãos desencarnados. Alguns, sabemos, estão às vezes lá para não nos ajudar. Então, se estão lá para não nos ajudar, eles estão precisando de ajuda. É quando, então, a equipe espiritual faz o atendimento deles e o encaminhamento. E assim, nós vamos sentindo que, inclusive, a nossa harmonização e a harmonização da nossa casa vai se alterando, vai mudando para melhor, naturalmente, né? Então, é muito importante fazermos o Evangelho lá em casa, tá bom? Eu vou pedir para você abrir o Evangelho para nós hoje, por favor. Tudo bem. Então, o capítulo que nós vamos aprender hoje é o capítulo 19. Nossa, maravilhoso. A fé transporta montanhas, tá? Então, esse capítulo tem os seguintes itens. Poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e nas instruções dos Espíritos, os ensinamentos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. E o que veio para nós é a página que nos fala sobre a fé humana e a fé divina. Item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, por esses, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres que o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo o exemplo de Jesus? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir um pouquinho sobre esse trecho. Que maravilha que é esse ensinamento, porque nós temos um potencial que muitas vezes ainda não temos consciência dele. Temos que ainda nos despertar, e muito,
sobre esse potencial, para tomarmos consciência do que ele é capaz de fazer. E ele está em nós. Sabe por que ele está em nós? Como nos explica a mensagem, porque se nós somos criaturas, filhos do Criador, somos a centelha divina, nós temos tudo isso que o Criador já depositou em nós. Quando ele usa aqui a palavrinha germen. Germen é isso. Nós temos em nós esse potencial. E aí, o que o ensinamento está nos falando? Que quando a gente, vamos dizer assim, agrega, junta a isso a nossa fé inabalável, nós temos um poder que antigamente foi chamado de milagres. Esse poder que Jesus demonstrou, que os apóstolos que estavam com ele também fizeram, mas que hoje, é o que nos fala também a mensagem, estão sendo explicados cientificamente. E, inclusive, nos fala aqui, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Quem sabe aqui o que é o magnetismo? Alguém já ouviu falar? Sabe o que é? Pensem bem, todos sabem o que é, sim. Toda quinta-feira vocês passam pelo magnetismo. Não? Deu para entender o que eu estou falando ou não está conseguindo? Tá? Então responde, o que é o magnetismo? Que recebemos na sala de passe. Sabiam? Então, vejam bem, esse potencial que Jesus utilizou e muito, e daí ensinou os apóstolos, os seguidores dele também usaram, é que fez o quê? As curas, tudo isso que a gente está falando, que na mensagem nos chama para explicar os chamados milagres. Então, vejam bem, magnetismo é uma força, que alguns usam a palavra energia, que de fato está em nós. Sabe por quê? Porque faz parte, inclusive, da nossa composição disso aqui que chamamos físico. Então, o que acontece é que quando temos a fé inabalável, essa força, que ela já é do físico, vamos dizer, humana, nós todos temos, agregada, juntada, aliada, com essa fé inabalável, torna esse magnetismo curador, por exemplo. Curador. Então, uma das coisas que recebemos no passe é isso. É o nosso potencial agregado à equipe espiritual do hospital que nos atende, e toda essa força, esse poder, faz o passe, a fluidoterapia. Então, são fluidos, bem, você usou, invisíveis, né? Você usou esse termo, portanto, invisíveis para olho físico, mas tem pessoas com outros potenciais, né? Como, por exemplo, da vidência, e que, inclusive, consegue visualizar essa coisa dos fluidos acontecendo. Então, o que a mensagem está nos falando sobre a fé que transporta as montanhas é exatamente isso. Tem a parte da fé humana, que nós desenvolvemos, e a fé divina. Aí, a mensagem também está nos dizendo que, então, Jesus foi visto como um representante religioso, mas não é disso
que não foi isso que ele demonstrou. Em nenhum momento, vocês sabem disso, Jesus se colocou tipo líder de uma religião para ser seguido para essa religião. Não foi nada disso, não é mesmo? A exemplificação dele de amor foi completamente de outra forma. Humilde, né? Inicialmente, como sabemos, carpinteiro, só que ele veio para trazer a mensagem desse amor universal e exemplificar. Mas não que ele se colocou como líder para uma nação ou outra. Não se colocou como líder para nenhuma nação e nem, muito menos, para nenhuma religião. Passou a mensagem dele de outra forma. Não é assim? Já sabemos disso. É isso também que essa parte da lição está nos falando. Então, que não vejamos esse magnetismo ou a forma de exercer a fé como uma coisa religiosa. Também é. Para alguns, de repente, o despertamento dessa fé, desse potencial, se dá através de seguir uma religião, uma seita, uma crença. Tudo certo. Por que tudo certo? Porque cada um de nós, sabemos, somos espíritos eternos e estamos num grauzinho de evolução, de entendimento, de compreensão. Então, de acordo com esse entendimento, com esse grau de evolução que o espírito está, ele vai entender, vai assimilar da forma que ele está na condição, né? Naquela condição de compreensão. Para outros, já sabemos que isso não depende de religião. Né? Então, vou mais um pouquinho na leitura e também quero fazer mais uma colocação para a nossa reflexão. Na doutrina espírita, quando estudamos, e aqui fala do estudo do espiritismo, nós aprendemos também o que é a mediunidade. E além de aprender o que é a mediunidade, sabendo que também é um potencial do ser encarnado, também podemos aprender a desenvolvê-la, através do estudo e tudo mais. E a mediunidade também é uma forma de você colocar em prova a sua fé, no que você acredita. Então, desenvolver a mediunidade, antes de mais nada, sempre um avanço para você mesmo, enquanto espírito, e com certeza será também para aqueles que você poderá ajudar, desenvolvendo a mediunidade, um trabalho mediúnico e tudo mais. Portanto, a mediunidade desenvolvida, praticada, também é uma forma do quê? De caridade. É você fazendo a caridade, sim. A fraternidade, a prática desse amor universal. Podemos continuar a fazer a leitura de mais um trechinho? Então, vamos lá. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, ou seja, o homem inteligente, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado,
ao que está buscando. Certeza que lhe faculta imensa força. Então, vejam, mais uma vez, o ensinamento da fé que transporta montanhas, nos falando desse poder que nós temos. Que quando temos a certeza, né, como ele nos fala aqui, das aspirações, o homem se lança, quando ele se lança à realização de alguma coisa, ele sabe que vai conseguir, vai chegar ao resultado que está buscando. Porque ele tem essa fé inabalável, que faz com que o seu poder, é o tal do poder da força de vontade, e etc. Enfim, o homem tem uma complexidade dentro desse poder, de tantas forças, que nem ainda acredito que está todo esse poder descoberto. Ainda, como sabemos, né, parece que nós também só usamos tantos por cento do cérebro, não é assim? Então, imagine, conforme a gente fosse desenvolvendo nas próximas vidas futuras, o quanto mais nós vamos ter disso, né? Por quê? Porque vamos desenvolvendo mais ainda essas forças que são para o uso do bem, para o uso através do amor universal. E aí o ser vai se tornando cada vez mais, né, divino, inclusive, porque é a nossa destinação. Todos criados espíritos simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E o que é a perfeição? A perfeição, nós temos um exemplo, né? Deus, nosso Criador. Quando a gente vê a nossa natureza, isso para falar desse nosso planeta, que é minúsculo nesse universo infinito, mas que é tão maravilhoso. E quando nós olhamos esse nosso planeta, essa nossa natureza, o que nós falamos? Que perfeição! Quando você vê o desabrochar de uma flor, quando você ouve o canto de um pássaro, enfim, toda a natureza, você diz assim, nossa, que coisa maravilhosa. Criado por quem? Né? Então, se o nosso planeta, que é tão, vamos dizer, pequenino, mediante ao todo, imaginemos o que nós não poderemos ainda alcançar quando dizemos que o espírito está destinado a chegar à perfeição. A criatura, né? Continuando, o ensinamento nos diz assim: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, quer dizer, crê que realmente existe essa evolução, esse futuro celestial, para ele evoluindo e alcançando outras dimensões. Esse homem deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, está se fazendo mais uma afirmativa para nós. Se você tem a verdadeira fé, não tem o que você não possa vencer. Vamos lembrar que quando Jesus nos fala da fé transportar montanhas, o que é que nós temos que transportar? Que montanhas são essas? Que é esse vencer? Os nossos obstáculos.
As nossas montanhas são aqueles obstáculos que, para nós, nesse estágio de evolução, se tornam o que chamamos de dificuldade. Puxa, eu estou com tal dificuldade. Você está com essa dificuldade nesse seu momento. Por quê? Porque você não está conseguindo, por algum motivo, superar. Então, o que você vai fazer? Você vai desistir? Ou você vai continuar para vencer esse obstáculo? A trajetória é continuar, não é? Pois então. Aí você faz o quê? Você faz uma busca. Espera aí, esse obstáculo está tão difícil assim? Está difícil, mas eu tenho como fazer uma busca para ver como ir superando esse obstáculo. Porque sempre tem um caminho, essa busca sempre vai nos levar por um caminho em que vai fazer com que a gente consiga ir superando essa montanha, superando esse obstáculo. Só que temos que ter o quê? A fé. E dentro da fé tem o quê? A perseverança. Não vou desistir, vou enfrentar. E assim é que nós, então, temos milhões de exemplos. Exemplos, vamos dizer, na humanidade, que estão no planeta ou que já passaram pelo planeta e deixaram para nós como exemplo, né? Como também temos milhões de exemplos que agora já estão, vamos dizer, no mundo celestial. Então, quando hoje nós pegamos uma mensagem e vemos o quão essa mensagem faz a gente, vamos dizer, envolve profundamente nosso coração, faz a gente pensar. Uma mensagem de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem do Espírito de Meimei, todos esses. Isso para falar dos que a gente conheceu o modo de falar, né? Pelas psicografias de Chico Xavier. Né? Então, são seres que enfrentaram seus obstáculos, as suas montanhas, as suas dificuldades, e hoje, no plano celestial, vem, através dessa conquista que eles tiveram, vem nos trazer suas mensagens para nos auxiliar. Então, não falta para nós caminhos. Não falta para nós, nessa busca, exemplos, volto a dizer, tanto aqui, que ainda estão conosco no plano terrestre, como os que já estão até no plano celeste, mas que estão ainda nos auxiliando. Portanto, nos fala assim, enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo, agora vai encerrando o ensinamento. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Né? Então, exatamente isso. Nós estamos sempre vendo que a nossa medicina moderna está avançando tecnologicamente, graças a Deus. Sem dúvida, um maior exemplo que a gente tem do quanto o ser humano pode chegar, né, é exatamente quando a gente vê essa tecnologia criada pelo ser humano e que está fazendo se desenvolver tantas outras coisas. Então, se desenvolve a medicina com essa tecnologia,
se desenvolve a indústria e uma série de outras coisas. Muito bem. E aí a gente também começa a perceber uma coisa interessante, que a medicina, avançando tecnologicamente, também cada vez mais busca aliar esse avanço com o quê? Com a parte também, vamos dizer assim, não só da ciência, mas espiritual. Porque, de repente, a gente vê várias áreas da medicina entendendo que o ser não é só um corpo físico material. O ser é além disso. É uma energia. E essa energia pode estar adoecida e, de repente, se cura de uma forma que a medicina física não sabe nem explicar. Não tem explicação. Entre aspas. Então, as coisas sendo, né, aliadas, agregadas e cada vez mais mostrando. E temos certeza de que a própria medicina vai futuramente agregar ao seu trabalho de cura o magnetismo. O magnetismo. Tá? Por causa do que cada vez mais está sendo provado. E até, como nós sabemos, curas que foram feitas pelo maior magnetizador que até então a gente tem como exemplo, Jesus, né? Foi puro magnetismo, tá certo? Porque até então não tinha a tecnologia da medicina e, no entanto, ele curou, de fato, doenças gravíssimas. Te curou, exatamente. Para receber. Perfeitamente, isso mesmo. Então, também temos que estar abertos, o ser, né, para receber, né, além de ser merecedor e tudo mais. Não é? Então, concluindo, o último parágrafo aqui nos diz assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, se quisesse pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram de prodígios, milagres, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Faculdades humanas. Então, vejam, acabamos de falar disso. Quando Jesus exemplificou, e os seguidores dele também, as curas, usaram as faculdades humanas deles, né? Principalmente os apóstolos. Jesus já estava usando de uma força bem maior, naturalmente. Mas é disso que nós estamos aqui recebendo, mais uma vez, né? A instrução. Então, temos esse poder. Vamos colocá-lo, né, em fé para perseverar, para praticar. Né? É muito importante a gente lembrar também, todas as vezes que a gente fala da fé que transporta as montanhas, de como hoje nós estamos vivenciando o nosso planeta. Quem aqui, ainda mais nessa época do ano, né, que a gente vai ficando mais sensível, porque está assim, pensando, vai se finalizar mais um ano
já já estamos passando aí para o próximo. Aí algumas pessoas fazem uma avaliação, vamos dizer assim, do que realizou, do que não realizou, faz uma avaliação do que foi todos esses 12 meses passados, se propõe, talvez, a fazer alguma coisa diferente para os próximos 12 meses que vem aí, diferente para melhor, né? Se melhorando. Enfim, estamos nessa época, né? E também porque, como sabemos, o Natal, que é a representatividade da vinda do Cristo, do Mestre, ao nosso planeta, é muito, muito significativo para o ser humano aqui encarnado. E nessa época, então, nós temos que pensar o seguinte: se eu realizei tudo aquilo que eu podia realizar, se eu, de fato, fiz coisas boas para mim e para aqueles que estão ao meu redor, se eu realmente procurei dar um passinho diferente nessa minha trajetória, né? Então, essa fé de transporte, eu acho que foi muito conveniente vir essa página para nós, exatamente até por isso, por causa de nós estarmos nesse momento, né, de vésperas de Natal, passagem de ano, e a gente está sempre pensando em fazer essa avaliação da nossa trajetória, e aí a gente tem que pensar um pouquinho aí quais foram as nossas montanhas desse período que estamos aí para passar, se ultrapassamos as nossas montanhas, como fizemos para ultrapassar, né? Se agimos positivamente, outras vezes não, né? Para ultrapassar a montanha, de repente, não agir muito bem. Talvez, então, nem tenha conseguido passar a tal montanha, porque não fiz o meu melhor, não dei o meu melhor, né? E tudo isso está dentro desse aprendizado. E aí, falando do individual, vamos pensar um pouquinho no coletivo. Quando a gente vê o que está acontecendo hoje no nosso planeta, coletivamente, a humanidade do nosso planeta está transportando suas montanhas? De que forma a humanidade está transportando as suas montanhas para com o planeta? Estamos transportando nossas montanhas na sociedade em que vivemos, porque a gente pode pensar e fazer uma reflexão coletiva do todo, planetária, da nossa sociedade, porque nosso país tem suas leis próprias, a sua sociedade própria, que, claro, com a sua cultura e tudo mais, é diferente do que a sociedade, enfim, cultura e tal, de outros países. Outras leis, outros países, e nós, no nosso, coletivamente. O que estamos, né? Como estamos fazendo para auxiliar coletivamente o nosso país, a nossa sociedade brasileira, ultrapassar os seus obstáculos, transportar suas montanhas. Então, a gente pode fazer toda uma avaliação do individual, da sua vida, mas nós também não vivemos isolados. Nós vivemos num grupo, minimamente, que é o grupo familiar. Depois nós vivemos numa sociedade, minimamente, que é a sociedade do país que estamos. E vivemos num planeta
do qual fazemos parte enquanto humanos encarnados. Então, vale a pena a gente também refletir um pouquinho sobre isso, quando a gente pensar na fé, nos transportar às montanhas, nessa fase que estamos agora, né? Final de ano, vem aí, né? Essa passagem para os próximos meses do ano próximo. Eu acho que é isso. Nós vamos encerrando a nossa reflexão sobre a fé transporta as montanhas, mas, assim, se tivermos oportunidade, vamos pegar esse capítulo lá em casa e ver os outros itens, os outros ensinamentos que fazem parte, porque, de fato, tem muito a ver com esse momento que estamos. Esse momento de, como eu disse, vésperas aí, chegando o Natal e a passagem do ano que vem aí para o ano 2025, ano vindouro. É isso. Graças a Deus. Vamos partir para nossas vibrações. Vou deixar o livro aberto. Bem, então agora, como nós sabemos, durante todo o Evangelho, recebemos muito de toda a equipe do hospital, de todos esses benfeitores. Então, antes de fazermos a nossa prece de agradecimento, nós vamos vibrar. Vibrar é doar. Nós que tanto recebemos, então agora vamos doar. Doar nossos melhores pensamentos, nossas melhores vibrações. Emanando os nossos melhores pensamentos. Então, mais uma vez, nós vamos fazendo o nosso recolhimento interior. E nesse momento, nós vamos vibrar, imaginando todo o nosso planeta envolvido em muita luz. Luz, luz, luz. Vamos envolvendo o nosso planeta também em muita paz. Vibremos paz, paz, paz. Da mesma forma, vamos vibrar por todos aqueles irmãos tão mais necessitados do que nós. Que todos necessitados possam sentir as vibrações de amor, o envolvimento dos benfeitores espirituais, amparando a cada um. E agora vibremos pelos nossos lares, envolvendo o nosso lar em paz. Todos aqueles que lá estão, em harmonia, que todos os lares recebam as melhores vibrações.